Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre máximos e mínimos. Bom, ponto de máximo e ponto de mínimo, quando a gente pensa numa função, o que eu tenho? Tá? Suponhamos uma função que tem essas curvas, que tem essa característica. Então, se eu pensar aqui, ó, esse ponto aqui, ele está um ponto mais alto do que os demais. Se eu pensar nesse ponto B aqui, ele está um ponto mais baixo do que os demais próximo dele. No ponto C acontece a mesma coisa. No ponto D também, tá? Então, assim, o que a gente tem? Se eu pensar nesse ponto E aqui, ele está fazendo uma curvinha. Então, quer dizer, aqui eu tenho uma concavidade de um jeito, aqui eu estou mudando ela. Então, se eu pensar, eu posso pensar no global do meu intervalo AB, ou eu posso pensar por os intervalozinhos, intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, 4, 5, 6, o que está acontecendo? Então, se eu pegar aqui, ó, no meu intervalo 1, tem esse pedacinho. Esse ponto A aqui, ó, ele é um ponto de máximo, tá? Então, ele é o ponto mais alto do que a gente tem. Então, no caso, ele seria máximo. Se eu pensar aqui no meu intervalozinho 3, meu ponto B aqui, o que acontece? Ele é o meu ponto de mínimo, ele é o menor ponto que tem. Se eu pensar no intervalo 2, tá? O que eu tenho? Eu tenho que o meu ponto E, ele está mudando a concavidade da minha função. Aqui eu tenho concavidade voltada para baixo, aqui ela está voltada para cima. Então, ele está mudando a concavidade. O mesmo acontece se eu pegar aqui no meu intervalo 4, tá? Aqui muda a concavidade, se eu pensar aqui, ó, ele está voltada para cima, continua voltada para cima. Então, esse ponto aqui, ó, aqui eu não tenho ponto que muda a concavidade, ok? Se eu pensar aqui nesse ponto, no ponto C, bom, aqui ele está voltado para cima, aqui tem os pontos menores que ele. Então, esse ponto aqui ele é maior que todos desse intervalo. Se eu pegar o intervalo 6, tá? Eu venho aqui, ó, esses pontos aqui eles são maiores do que o D e aqui também. Então, se eu pensar por intervalo, aqui eu tenho um ponto de máximo absoluto, aqui eu tenho um ponto de mínimo absoluto, nesse intervalozinho eu tenho um ponto de máximo absoluto, nesse aqui eu tenho um ponto de mínimo absoluto. E aqui eu tenho um ponto de inflexão, onde ele está mudando a concavidade. Aqui ele não muda, continua para cima dos dois lados dele, então, que é um ponto comum. Então, se eu pensar no intervalo AB, eu tenho pontos de máximos. Eu tenho ponto de máximo ponto A, o ponto C. Então, se eu pensar no meu intervalo todos, eu tenho ponto de máximo ponto A e o ponto C. Se eu pensar no meu intervalo AB, eu tenho ponto de mínimo ponto B e tenho ponto D. Esses são pontos, tá? No todo. Ponto de inflexão, eu vou ter o ponto E, porque é o único aqui, ó, aqui a minha concavidade ele é para baixo, aqui ficou para cima. Então, eu tô invertendo. Se eu pensar local, tá? Eu vou ter o quê? Em cada pontozinho, tá? O ponto de máxima. Se eu pensar absoluto, tá? Eu vou pensar, se eu olhar no todo, qual que é o meu ponto de máximo maior de todos? Eu tenho ponto C. Então, seria meu ponto de máximo absoluto, que é o ponto C. O local, eu tenho A e C. Porque ele vai pegar nesse intervalo aqui, então ele é local, ele é um ponto de máximo. Aqui ele tem um ponto de máximo local, mas se eu pensar no todo, o maior de todos é o ponto C, então é absoluto. Se eu pensar em local, eu tenho pontos de mínimos locais, A e C. Se eu pensar em mínimo, se eu pensar pontos de mínimo local, eu tenho B e tenho D. Então, aqui eu tenho esse ponto e esses são os dois menores. Se eu pensar no todo, qual que é o menor de todos? Olha, o B é menor que o D, então meu ponto absoluto é o B. E pontos de inflexão, se eu olhar no todo, eu só tenho esse daqui, só tenho meu ponto E, que é o único que muda com cavidade. Aqui ele muda, aqui, a hora que ele mudou, já ficou no C, mas ele é meu ponto de máxima.
Aqui é a mesma coisa, tudo ele, minha concavidade é uma só. Então, aqui, pela curva, aqui ele não tá mudando diretamente igual aqui, ó. Suavemente. Aqui ele fez um pico para mudar. Aqui ele fez um pico para mudar. Então, ele não é considerado ponto de inflexão, ok? E aqui eu vou ter o quê? Pensa nas minhas derivadas. Aqui eu tenho minha função que ela tá crescendo para chegar nesse ponto. Então, assim, o que eu vou pensar? Para eu chegar no meu ponto A, minha função ela tá crescendo. Então, f é crescente. Depois que eu passei do ponto A, f decresceu. Tá caindo. Então, isso tem a ver com as minhas derivadas de primeira ordem. Então, aqui, ó, quando ela cresce, minha derivada, eu vou pensar nela. Quando passou pelo ponto A, então aqui eu tenho esse ponto A, minha derivada vai ser zero. Sempre. Então, o que eu preciso pensar? Que nesse ponto aqui, eu tenho meu f' aqui, ele é zero. Mas a f duas linhas vai ser negativa. Porque eu estou fazendo uma inversão. Aqui eu tenho a f é crescente, f' é positiva. Aqui a f' é negativa. Cresce, decresce. Então, se eu pensar, para eu achar, aqui eu faço o contrário. Aqui ela está decrescendo e aqui ela passa a crescer. Então, está diminuindo, eu passo a aumentar o sinal. Nesse ponto aqui, a segunda derivada tem que ser, que ele é mínimo positivo. Nesse ponto aqui, a segunda derivada é igual a zero. Ele não está nem crescendo, eu não posso nem pensar que ele está mudando de sinal. Mas ele está mudando a concavidade da função. Então, assim, ele está decrescendo, continuou decrescendo. Então, ele só mudou aqui no ponto de máximo e ponto de mínimo de função crescente para decrescente. Então, aqui ela está decrescendo, aqui ela passou a crescer. Depois que passou pelo ponto. Bom, se a gente pensar nisso em propriedades, eu tenho o quê? Que o meu f linha igual a zero, ele vai me dar o ponto crítico. Ou melhor, como que a gente pode pensar? Candidato, tá? A ponto de máximo, ponto de mínimo. Quando eu for fazer, depois que eu achei meu ponto crítico, derivei a função, igualei a zero, achei o valor de x. Aí eu vou classificar. Eu vou lá para a segunda derivada. Encontrei a segunda derivada, aí eu vou colocar no ponto x0, que são meus pontos críticos. Se for igual a zero, x0 é inflexão. Se a segunda derivada da função for positiva, não pode ser zero, porque zero é inflexão. Então, meu x0 aqui, sempre eu vou substituir o ponto. Ele é ponto de mínimo. E se a segunda derivada no ponto crítico ele for negativo, o meu ponto crítico ele é ponto de máximo. Que é aqui, ó, ponto mínimo, a segunda derivada, nesse ponto aqui de x0 aqui, ou xi, ele é positiva. Nesse ponto aqui, ó, em A, pensando no valor de x, ele é, segunda derivada é positiva, tá? Segunda derivada aqui não é a primeira, é a segunda, positiva. Quando a segunda derivada for zero, tá aqui, ó, segunda derivada for zero, eu vou achar meu ponto de inflexão, que é onde que inverteu a concavidade da função. De menor, de para cima, passou voltada para baixo, ou o contrário, ela está voltada para baixo, passou a virar para cima. Então, não é essa ordem, tá? Mudou a concavidade. Está voltada para baixo, passou a ser voltada para cima. Ou ela pode ser voltada para baixo, depois passou a ser voltada para cima. Contrário, para cima e depois para baixo. Tá? A ordem aqui não importa, quem vem primeiro, se ela está para baixo ou para cima primeiro. E o que ela inverteu. Mudou a concavidade,
pontos de inflexão, ok? Então, aqui a gente tem a propriedade, que a gente chama de propriedade da segunda derivada, para encontrar pontos de máximos e mínimos, ok? Então, assim, aqui a gente fez uma interpretação geométrica do ponto de máximos e mínimos, agora vamos ver isso como fica com o exercício, o cálculo no ponto de máximo e mínimo inflexão, em um exercício, numa função qualquer, ok? Ó, então, aqui eu vou pegar algumas funções, vamos calcular o ponto de máximo, mínimo e inflexão. Pode ser que a função tenha os dois pontos, como pode ser que só tenha ponto de máximo, só ponto de mínimo, só ponto de inflexão. Ou pode ser que a função não tenha nenhuma coisa nem outra, tá? Bom, nessa daqui, vamos ver. Primeira coisa, eu vou calcular meu ponto crítico. Meu ponto crítico, eu vou achar a f' e vou igualar a zero. Bom, então, primeiro eu vou calcular a f'. F' vai ser 2x menos 2. Igualando a zero, eu vou ter quem? 2x menos 2 igual a zero. Isolando o x, eu tenho que x, eu vou passar o 2 para lá com valor positivo, então vai ficar 2. Eu vou passar dividindo, 2 dividido por 2, tem 1. Então, é o meu ponto crítico, tá? Valor de x. O valor correspondente y, eu vou vir aqui. Vou achar o valor numérico da função. F de 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho 1, 2 vezes 1 eu tenho menos 2, então eu tenho menos 1. O ponto que me interessa é 1 e menos 1. Então, esse aqui é meu ponto crítico com as coordenadas x e y. Quais coordenadas que eu vou estar trabalhando? Apenas com coordenada de x. Bom, então eu tenho ponto crítico, agora eu vou classificar. Para classificar, eu preciso achar segunda derivada de x, tá? Então, eu vou pegar minha primeira derivada, que está aqui, e vou derivar de novo. Se eu tenho 2x menos 2, olha que eu derivo 2. 2 é positivo. Se é positivo, esse ponto que eu encontrei aqui, ó, ele é ponto de mínimo. Então, esse ponto, ele é ponto de mínimo. Se eu for traçar o gráfico da minha função, eu sei que ele tem esse ponto aqui de mínimo. Só um esboçozinho. Como o meu A aqui é positivo, coeficiente angular, é com cavidade voltada para cima. Eu tenho ponto mínimo x e y1. Então, eu tenho um aqui e um aqui. Então, esse aqui é o ponto de mínimo. Então, ele vai fazer algo assim, ó. Pode passar para lá do zero, pode ser mais aqui. Aí, eu precisaria dos demais pontos. Ou melhor, as raízes, tá? Da minha função f. Não tem nada a ver com a f'. F' só me dá esse ponto P aqui, que ele é o ponto de mínimo. Então, aqui eu tenho o ponto 1 menos 1. Quais são as raízes? Aí eu teria que estar buscando, resolvendo a equação de segundo grau. Que pode cortar aqui, pode cortar depois do zero, mas ela não vai provavelmente cortar em zero. Pode ser que sim, tá? Pode ser que corte no zero aqui. Então, só pra gente fazer um testezinho rápido. Eu tenho lá x ao quadrado menos 2x. Se eu igualar a zero, posso colocar o x em evidência. X menos 2 igual a zero. Então, o x é zero e x igual a 2. Então, aqui ele vai cortar no 2 e aqui ele vai cortar exatamente em cima da origem, zero. Vai vir aqui, então é o meu gráficozinho. Tá? Então, aqui é o gráfico da minha parábola, onde que eu encontrei meu ponto de mínimo. Quando a gente vai fazer isso, o gráfico é só para a gente poder visualizar. O que importa mesmo é até essa parte aqui, ó. Mas o gráfico dá para a gente dar uma visualização do que está acontecendo, ok? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo eu tenho aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o ponto crítico. Para isso, eu vou fazer x'. Então, eu tenho 2x menos 4. Vou fazer x' igual a zero. Então, eu vou ter 2x menos 4 igual a zero. 2x igual a 4, porque eu vou passar para cá, com o sinal ao contrário. X é igual a 2, né? Tá multiplicando, vou passar dividindo. 4 dividido por 2, 2.
O ponto, se eu quiser f de 2, para achar o ponto completo, eu vou colocar aqui, ó, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 5. 4, menos 8, mais 5. Eu tenho 9 menos 8, eu tenho 1. Então, o ponto que me interessa, 2 e 1. Tá? Agora, eu vou classificar. Para eu classificar esse pontozinho que eu acabei de encontrar agora, eu preciso achar a segunda derivada de f. Tá? Então, se eu tenho a primeira derivada aqui, a segunda derivada vai ser 2. 2 positivo, logo, ponto P, que é 2 e 1, ele é ponto de mínimo. De f, de x ou y, como foi colocado aqui, tá? Porque aqui, na verdade, nada mais é do que f de x. Então, 2x ao quadrado, eu tenho 1x ao quadrado aqui positivo, com cavidade voltada para cima. Ponto de mínimo, 2 e 1. Precisaria estar resolvendo a equação de segundo grau para achar os vértices. Corta, para achar os vértices, não. Desculpa, para achar as raízes. Se eu for fazer o gráfico, corta no eixo y,5. Então, seria algo do tipo assim, ó. Eu tenho ponto x2, y1. Corta em 5 aqui. Então, ele teria algo assim, com cavidade voltada para cima. Aqui eu tenho meu ponto P, que é o ponto de mínimo. Aqui é o 5, onde que tá cortando aqui, ó. A gente pode ver onde corta o eixo do y. Se o x for 0, o y vale 5. Ok? Bom, um terceiro exemplo tá aqui. Pra gente estar resolvendo aqui, facinho de tudo. Vamos ver o que acontece nesse ponto. Bom, aqui vocês viram que já agora é uma função cúbica, tá? Mas eu vou fazer do mesmo processo. Primeiro, ponto crítico, vou igualar a função, fazer a derivada da função igual a 0. Então, a derivada aqui vai ser quem? 6x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 6x. Isso aqui é a minha primeira derivada. Agora, o que eu preciso fazer? Igual a 0. Então, vai ficar 6x ao quadrado menos 6x igual a 0. Posso colocar 6x em evidência. Aqui sobra x. Segundo termo sobra 1. Então, se eu tenho 6x igual a 0, que é uma multiplicação para ser 0, um dos dois termos tem que ser 0. Então, aqui x é igual a 0. Ou x menos 1 igual a 0. Então, nesse caso aqui, x igual a 1. Os dois pontos vão me dar um valor de x, eu preciso calcular o valor de y para achar o ponto. Se eu vier aqui para x igual a 0 e substituir aqui, meu y vai ser 1. Então, o ponto aqui é 0 e 1. Aqui, se eu substituir, então vamos lá. Achar o ponto para x igual a 1. Então, eu tenho 2 vezes 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 1. Aqui eu vou ter 2, aqui eu tenho menos 3, e aqui eu tenho mais 1. Então, aqui vai ser 0. O ponto aqui vai ser quem? P1 e 0. Ok? Então, são os dois pontos. Eu tenho P1, eu tenho P2. São dois pontos que eu preciso agora classificar. Pode ser que sejam os dois pontos de máximo, pode ser que eu tenha um ponto de máximo, um ponto de mínimo, pode ser que eu tenha os dois pontos de mínimo. Para isso, eu preciso achar agora a segunda derivada. Opa, não é f. Eu achei essa derivada aqui, ó, né? Minha derivada tá aqui. Agora, eu vou derivar de novo. Então, eu tenho 6x ao quadrado, vai ficar 12x. Aqui eu tenho menos 6x, vai ficar menos 6. Então, aqui minha segunda derivada. O que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso pegar o primeiro P1, tá? Que ele é 0
e 1 e classificar, testar. Mas para isso eu vou fazer o quê? F duas linhas de 0. Minha F duas linhas eu tenho que 12x menos 6, então vai ficar 12 vezes 0 menos 6, isso aqui menos 6, menor que 0. Se é menor que 0, esse ponto aqui é ponto de máxima. Agora, vamos classificar o ponto P2, que é 1 e 0. Para isso, eu vou fazer o quê? Segunda derivada em 1. Segunda derivada, 12x, então vai ficar 12 vezes 1, menos 6. 12 menos 6, porque aqui eu tenho 12, vai me dar 6. Positivo, então esse ponto aqui é ponto de mínimo, né? Porque positivo, ponto de mínimo. Bom, aqui eu tenho ponto de máximo e ponto de mínimo. Se eu fizer a segunda derivada de x igual a 0, eu vou achar o ponto de inflexão. Então, vamos lá. Segunda derivada, 12x menos 6, se eu fizer igual a 0, eu tenho que x vai ser, eu vou jogar o 6 para lá positivo, vou dividir por 12, porque está multiplicando, então eu vou ter meio. Bom, e a segunda coordenada? A segunda coordenada eu venho aqui e vou fazer f de meio. A hora que eu fizer f de meio aqui, eu vou encontrar meio também. Porque eu vou colocar meio ao cubo vezes 2, menos meio ao quadrado vezes 3 mais 1, vai me dar meio. Então, o ponto, meu ponto de inflexão, ele é meio e meio. Então, aqui ele está mudando a concavidade. Eu tenho 3 raízes na minha função, tá? Ela vem de mais infinito e vai para mais infinito. Eu tenho o ponto, que ele é o ponto de máximo 0 e 1. Eu tenho ponto de mínimo, que é 1 para x, 0 para y. E tenho ponto de inflexão, que é meio e meio. Então, estaria aqui, ó. Então, minha função faria isso aqui, ó. Que aqui ele é ponto de máximo. Faria isso aqui, ó. Algo parecido, alguma coisa mais ou menos parecida. Ah, não tem 3 raízes, mas eu tenho uma raiz dupla aqui. Ou aqui. Tá? São 2 raízes iguais. Porque senão esse ponto não seria ponto de mínimo. Ele seria um ponto mais aqui embaixo para cortar 3. Então, temos raiz dupla aí. Ok? Então, pessoal, quando a gente vai calcular ponto de máximos e mínimos, é esse o processo que a gente está fazendo. Ponto de inflexão, sempre a segunda derivada igual a 0, ok? Espero que tenha gostado. Bons estudos!